a prece inicial, Carol, você faz o passe depois? Faço. Tá bom. Bom, boa noite para todo mundo, mais uma vez aqui reunidos, né? Então, vamos fazer a nossa prece inicial, vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, ao nosso amado Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade mais uma vez de estarmos aqui reunidos, todos juntos, reunidos para o aprendizado, reunidos para essa expansão de energia de amor, agradecer aos mensageiros do Cristo, aos trabalhadores deste projeto, agradecer o apoio dos nossos benfeitores por estarem aqui conosco todos os dias e pedir sempre a proteção e a orientação para cada um de nós em nossas vidas. Pedir a todos aqueles que precisam dessa luz, dessa mentalização de amor que vamos fazer agora, nos próximos 60 minutos, que possamos ser um pontinho de luz ao redor do nosso bairro, para os nossos vizinhos, para a nossa rua, para a cidade de Las Vegas. Pedindo sempre a orientação do Pai para que as nossas reuniões acrescentem em nossos corações o aprendizado e a prática do que aprendemos. Que Jesus nos conduza, peça permissão aos nossos mentores, que se inicie a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Bom, vamos lá. Carol, eu só preciso que você deixe eu share o screen, please. Pronto. Vamos lá. Então, obrigada. Bom, hoje nós vamos falar do capítulo 6 do livro Pensamento e Vida, que ele é ditado, né, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico. E vamos falar de um assunto que, com certeza, todos nós, em algum ponto da vida, ouvimos falar nele, presenciamos ele ou sentimos ele. Já ouvimos muito sobre esse assunto ao longo dos anos e temos entendimentos talvez diferentes sobre este aspecto. E confesso que parece fácil. Quer dizer, é fácil, mas nos demanda uma compreensão maior, porque ele tem muitas vertentes, muitos aspectos a serem entendidos. E vamos abordar um aspecto mais direto hoje à noite. Então, a ideia de hoje é muito mais para uma reflexão. E o assunto de hoje será fé. E antes que eu comece a abordar esse assunto, né, daquilo que nós vamos estudar hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que estão aqui e para aqueles que vão assistir futuramente nos nossos canais, né, do YouTube. E é uma pergunta que não precisa ser respondida verbalmente. Eu gostaria que vocês respondessem mentalmente essa pergunta. Que vocês refletissem, buscassem a resposta lá no seu íntimo, de tudo aquilo que vocês aprenderam até hoje sobre fé. E a pergunta é: o que é fé para você? Façam esse momentinho de reflexão e se respondam lá
seu coração, o que é fé para você? No finalzinho nós vamos abrir para comentários, né? Se vocês quiserem comentar, sejam muito bem-vindos. Mas essa é uma pergunta para reflexão. E me veio na cabeça uma história quando me veio essa pergunta, e eu acredito que vocês já devem ter ouvido essa história, ou se não, com certeza conhecem os personagens dessa história, que é uma conversa de Chico com Emmanuel, o seu mentor. E quando essa conversa aconteceu, Chico, ele estava passando por um momento muito doloroso na vida dele. Ele tinha um irmão chamado André. E esse irmão era aquele irmão que o ajudava muito nos trabalhos e nas atividades, na divulgação do espiritismo, nas casas espíritas, nas atividades de caridade. Ele era simplesmente o braço direito de Chico. Chico tinha muito apreço, muito amor por esse irmão. E esse irmão, André, ele veio a desencarnar. E quando ele desencarna, a mulher de André, a cunhada de Chico, ela teve um surto psiquiátrico muito brutal. E ela veio a ser internada. E com isso, Chico passou a tomar conta, a cuidar do sobrinho, que era filho, né, de André e da cunhada. E nessa situação toda, além de todas as atividades que Chico já exercia, ele se viu no meio dessa tristeza muito grande. Ele se viu com esse sentimento e toda essa situação que ele ali estava passando com a família, desse drama familiar, ele se pôs a chorar. E assim que ele começa a chorar, Emmanuel aparece para ele e pergunta: Chico, por que você está chorando? E Chico, com toda aquela sua humildade, né, paciência, aquelas palavras carinhosas, ele se põe a explicar para Emmanuel: olha, Emmanuel, eu não sei se te avisaram, se você viu, se você está sabendo, mas o André desencarnou e a minha cunhada teve esse surto psiquiátrico, ela está internada. E eu passei a tomar conta desse meu sobrinho, e esse sobrinho tinha uma paralisia cerebral. Então, é por isso, né, que eu estou muito comovido com essa situação. E aí, Emmanuel, ele torna a perguntar para Chico: ok, mas qual é o motivo, então, do choro? E Chico, sem entender aquela pergunta retórica, fala: mas Emmanuel, você não está vendo o meu sofrimento, esse meu sentimento que eu estou sentindo? E Emmanuel faz a seguinte colocação, ele diz: Chico, me espanta muito, porque quantas famílias têm os seus entes queridos nos leitos de hospitais, doentes, sofrendo, e eu nunca vi você chorar por nenhum deles. Por que eu trago essa história para vocês? Porque, primeiramente, que esse é um livro que Emmanuel narrou para Chico, que nós estamos estudando hoje, Pensamento e Vida. E carinhosamente, numa beleza única que, na minha opinião, Emmanuel o coloca tão bonito na explicação o que é fé neste capítulo, mas ao mesmo tempo, Emmanuel é aquele amigo, aquele ente querido que te ama e que te traz para a realidade, que é o que ele fez com Chico naquele momento. Um olhar de fora dessa história que eu acabei de narrar, de contar, sobre Chico e Emmanuel, um olhar precipitado
dá a entender que Emmanuel é até insensível. Mas muitas vezes nós precisamos nos voltar para dentro de nós e expandir a nossa consciência para uma realidade raciocinada. E é isso que Emmanuel faz naquele momento. E para entender o assunto de hoje, precisamos ter essa visão, precisamos ter essa consciência, precisamos ter essa vontade de nos abrir. No começo desse capítulo, Emmanuel fala a seguinte frase: para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Aqui Emmanuel coloca que não é não é o suficiente saber que o bem existe e que queremos ele para as nossas vidas. É imprescindível que trabalhemos duro, diariamente, para buscá-lo. E esse trabalho é aquela tão falada, tão conhecida de todos nós, a tal da reforma íntima. Para podermos alcançar aquilo que almejamos como objetivo espiritual e moral nesse progresso evolutivo, não basta sabermos que o objetivo é aquele a ser alcançado, mas é preciso trabalhar para alcançá-lo. Perseverança e fervor. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, os mentores, né, os benfeitores, eu digo nossos porque são de todos, né, esses que trouxeram essas explicações do Evangelho. Eles dizem que a fé é a mãe de todas as virtudes. Mas eu queria trazer uma curiosidade aqui para vocês. Quando nós falamos, né, de Evangelho, nós estamos no Evangelho do Cristo, eu digo, né? As máximas do Cristo, nós estamos falando do Novo Testamento. E existe o Velho Testamento. Então, o Novo Testamento é as máximas do Cristo, a vida do Cristo. E o Velho Testamento, basicamente, é a história do povo hebreu, né? Um complementa o outro. E olha que interessante. Os estudiosos, né? Os historiadores, principalmente, né? Os que estudam a Bíblia em si, eles falam nas pesquisas, né? Que a fé ela é encontrada duas vezes, ela é mencionada duas vezes no Antigo Testamento e 240 vezes no Novo Testamento. E a palavra fé, que do hebraico ela vem da palavra emunar, ela pode ter dois significados. Ela pode ter o significado de fé ou fidelidade. A palavra emunar, então, ela é encontrada duas vezes no Antigo Testamento e 240 vezes no Novo Testamento. E isso nos dá a entender, quando temos esse estudo, procuramos as explicações, tentamos entender as máximas do Cristo na sua íntima profundidade, compreendemos que Jesus, ele vem nos trazer uma nova visão de fé. No entanto, ela é mencionada 240 vezes. E com outras conotações também. Se contarmos, seria muito mais. Então, por isso, que no Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores, eles trazem essa explanação, dizendo que a fé é a mãe de todas as virtudes.
Mas, sabendo que nós não temos todas as virtudes ainda, compreendemos também que todas as virtudes é um processo no progresso evolutivo. Então, concluímos que ela não pode, as virtudes não podem dissociar da fé. Porque é pela fé que vamos alcançar todas essas virtudes ao longo dos séculos e deste processo de reforma íntima. Mas, então, o que seria a fé? Como a fé é vista? Como a fé é colocada? E aí, dentro deste capítulo, e claramente com mais pesquisas e estudos para compreender esse sentimento chamado fé, nós temos que saber diferenciar duas coisas: sobre ter fé e sobre acreditar. Muitas pessoas confundem acreditar com ter fé. Acreditar, ela pode até ser uma etapa da fé, mas ela não é a fé, porque acreditar ela tem a ver com a crença. E a fé, ela tem a ver com a entrega. Fé é muito além do que acreditar em algo. Então, eu gostaria que vocês imaginassem uma situação para que possamos ilustrar melhor essa questão de fé e acreditar. Imagino aqui que todos vocês já tenham andado de avião. Bom, se vocês estão aqui nos Estados Unidos ou já vieram para os Estados Unidos, nem pode ser distâncias longas ou menores, né? Mas principalmente quem está aqui provavelmente já viajou de avião. A não ser que vieram de navio, que eu acho pouco provável, que ia demorar muito. Mas provavelmente, nos dias atuais, vocês viajariam de avião. E pense que uma viagem de avião, São Paulo, Las Vegas, se for direta, uma viagem direta, sem escala, ela é mais ou menos umas 12 horas, ou um pouco menos. E aí você compra a sua passagem para vir para Las Vegas. Você entra no avião, senta na sua poltrona, afivela os seus cintos e está pronto para quando o piloto quiser decolar. Só que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não nos atentamos a um detalhe. Que naquele momento, nós entregamos as nossas vidas nas mãos do piloto. Porque parem para pensar. Se for o dia daquele piloto desencarnar, automaticamente será o dia de todo mundo que está no avião desencarnar. Certo? A não ser que por uma probabilidade quase nula, se vocês olharem a probabilidade de sobreviver a uma queda de avião, é bem provável que todos naquele avião vão desencarnar. Então você entrega a sua vida nas mãos daquele piloto. Porém, você não sabe a vida do piloto. Você não sabe se o piloto é um cara calmo. Você não sabe se o piloto é um cara disciplinado, se ele dormiu bem a noite passada, se ele teve algum aborrecimento durante o dia, se ele discutiu com a esposa, se ele discutiu com os filhos, se ele discutiu com os amigos. Você não sabe se o piloto ele tem o hábito de se embriagar, de usar entorpecentes, remédios fortes. Você não sabe quantas horas de voo tem aquele piloto. Você não sabe tão quão ele sabe daquilo que ele está fazendo. Não sabe.
E mesmo sem saber, você entra no avião. Você sim pode acreditar que ele é um piloto bom, que ele sabe o que está fazendo, como também pode não acreditar. Mas em uma situação de acreditar ou não, isso não o impediu de entrar naquele avião, porque você precisa fazer aquela viagem. Então, às vezes, acreditar ou não, nesse caso do piloto, não o impediu de ter esse ato de fé. Então, quando alguém falar para vocês que não tem fé, pergunta se já andou de avião. Porque se a fé é entregar a uma situação por completo, viajar de avião não seria diferente. Mas claramente é só uma analogia para ilustrar umas situações do nosso dia. E aí, usando dessa analogia, eu, mais uma vez, né, pedi licença a Emmanuel para utilizar as explicações dele, que vão ser muito melhor para serem entendidas. No livro Consolador, na pergunta 354, que é um livro sensacional também para se pesquisar assuntos diversos, principalmente na área da filosofia, religião, ciência, né? Os 3 alicerces do espiritismo, por assim dizer. E Emmanuel, essa pergunta, né, que fizeram para Emmanuel, sobre se é possível, né, definir o que é fé. Se pode se definir o que é fé. E dentro dessa resposta dele, que é maravilhosa, uma parte me chamou muita atenção. E é a seguinte, onde ele fala que conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Olha que profundo e que esclarecedor isso. E aí não nos resta dúvida. A fé é muito além das barreiras religiosas. É muito além das crenças religiosas. Por isso que dentro da doutrina dos espíritos, eles nos trazem essa concepção da fé raciocinada. E essa fé raciocinada, ela só pode ser alcançada quando nós trocarmos o eu creio para afirmar com muita certeza que eu sei. E o eu sei é a confiança em algo ou em alguém. E a confiança, ela só se estabelece em relacionamentos com amor. Ou relacionamentos que nós nos entregamos. A confiança que nós temos em alguma coisa ou em alguma pessoa, elas vão sendo laços que se estabelecem aos poucos, mas com amor. E trocar o eu creio em Deus por eu sei que Ele existe é nos entregar a essa ideia e o poder da divindade. Voltando naquela analogia do avião, ali é um ato de fé raciocinada. Porque claramente mesmo nós não sabemos, né, a procedência do piloto, nós sabemos que existe a tecnologia, que aviões voam todos os dias, todas as horas, que existe um processo de engenharia, que existe
a ciência daquela tecnologia envolvida e já provada que aquilo funciona, mesmo que sim aconteçam alguns acidentes, mas sabemos também que a probabilidade de um avião cair e um carro bater é bem menor. Então existe um raciocínio prévio para aquilo acontecer. Então, quando Emmanuel descreve o eu creio, que é diferente do eu sei, ele fala sobre estar comprometido e não envolvido. E aí, eu vi uma palestra do Haroldo que fala sobre comprometimento, envolvimento. E comprometimento e envolvimento em todos os aspectos da vida. Porque quando nós falamos de fé, nós claramente não estamos falando de âmbito religioso, não somente do âmbito religioso, mas de tudo que envolve a nossa vida, de tudo que nos move como ser humano, independente das nossas crenças. E o Haroldo deu um exemplo tão didático, infantil, porque não infantil por ser bobo, mas infantil pela didática, pela clareza daquela explicação, que é muito fácil de se entender. E ele contou a história do café da manhã. E no processo do café da manhã, vamos pensar num café da manhã bem americano, com ovos e bacon. E para que esse café da manhã aconteça, nós temos a participação especial de dois animais: os ovos, a galinha, o bacon, o porco, certo? Nesse processo do café da manhã, qual dos dois animais estão comprometido e qual está envolvido? Se pensarmos, vamos entender que a galinha, ela está envolvida e que o porco está comprometido. A galinha colocou os ovinhos dela e está feliz vivendo lá no galinheiro dela, feliz e contente. Já o porco, coitadinho, teve que sacrificar para acontecer o bacon. Então, se comprometeu ou foi comprometido naquela situação. Então, eu gosto muito dessa analogia, trazendo para os casos reais da nossa vida. Quantos de nós estamos envolvidos com as situações da vida, com os obstáculos, com a vontade de querer ou de fazer algo? E quantos de nós estamos comprometidos com tudo isso? Porque o comprometimento é a entrega que Emmanuel fala, do eu sei. E Jesus nos ensinou com o Evangelho ao quê? A entregar a vida ao Criador da vida. E são inúmeras passagens, inúmeros ensinamentos, se não quase todos, que ele fala do Pai, o Criador da vida. E com aquela oração que muitas vezes nós fazemos por fazer, ela já virou repetida, ela já virou mecânica nos nossos pensamentos, mas se pararmos para analisarmos cada palavra daquela oração, daquela prece que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, onde ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
Se eu permito que a vontade do Pai seja feita, se eu confio na vontade do Pai, eu me entrego. E não é essa entrega cega. É a ideia que nós sabemos que temos que fazer a nossa parte. Porque existe a nossa parte e a parte de Deus. Entre nascer e morrer, esse meio aqui, pensamos por muitas vezes que controlamos tudo que vai acontecer, ou pelo menos queremos controlar para que aquilo aconteça do jeito que a gente quer, para que as coisas andem do jeito que nós achamos melhor. E aí, o momento do desencarne é aquele momento que temos a consciência, ou que pelo menos aquilo é esfregado da nossa cara, nua e crua, que nós não controlamos. Nós não podemos controlar se um ente querido vai cair doente, se um filho vai desencarnar. Não podemos controlar se amanhã vai chover, se vai ter um terremoto. Não podemos controlar se alguém vai fazer mal para a gente. Mas aí existe uma coisa, uma ferramenta que Deus nos dá pela sua misericórdia e que sim, essa podemos controlar. Como iremos reagir perante tudo isso que não podemos controlar? Fazendo a nossa parte, sabemos que estamos plantando diariamente com o suor do trabalho, da dignidade, do conhecimento do bem, do amor ao próximo, do nosso esforço diário da melhora, mesmo que muitas vezes caímos, e tudo bem, mas estamos nos esforçando. Isso tudo nós podemos controlar. A partir disso, é a parte de Deus. E é aí onde a fé entra. Aquilo que não podemos mudar. Aquilo que foge da nossa capacidade até mesmo de entender. Entregamos a Deus. E se entregamos a Deus, é porque nós confiamos. Porque não entregamos nada a ninguém se não confiamos. Nós não entregamos nem nossos bens materiais para aquelas pessoas que não confiamos. Imagine entregar a direção da nossa vida. Tem que confiar. E para confiar, tem que ter fé. Porque uma coisa anda junto com a outra. O sentimento, muitas vezes, de impotência, é quando nós queremos controlar. Por isso que sentimos impotente. E aí esquecemos
todas aquelas frases que nós falamos ao longo dos anos e geralmente quando nós estamos bem. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé que tudo vai ficar certo. Eu tenho fé que eu vou arrumar um emprego melhor. Eu tenho fé que meu filho vai passar no vestibular. Eu tenho fé que eu vou ser mais paciente. Eu tenho fé que eu vou emagrecer. Eu tenho fé que eu vou começar aquele curso. Temos mesmo? Porque essa fé de confiar precisa estar atrelada a uma ação. E essa ação é de entrega. E essa entrega nós temos uma parte importante nela, que é aquilo que nós podemos fazer. E se assim as coisas não saírem como queremos, ou porque acreditamos que aquele é o melhor, se temos fé, não vamos nos frustrar. Porque confiamos que se fizermos a coisa certa e estamos no caminho correto, Deus está fazendo a parte dele. Naquilo que é melhor para nós. Porque melhor do que a gente, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E a entrega tão falada agora, aqui, nessa nossa conversa, é aquela entrega que quando nos acalmamos e deixamos o navegador do barco correr, traz aquela serenidade que cura a alma. Sabe aquele momento que tudo está difícil, que nada parece fazer muito sentido, mas se apegamos na fé, e se realmente nos apegamos à fé, sabemos que tudo vai ficar bem. E aquilo nos conforta, aquilo nos acalma, aquilo nos consola. Lembrando que a doutrina dos espíritos é o consolador prometido por Cristo. Ela vem nos trazer, com a luz do Evangelho, o entendimento da verdadeira fé. E dentro da fé existem as etapas do acreditar, do confiar e de se entregar. Aí sim, começamos a exercer a verdadeira fé. E Emmanuel nos lembra que o bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo com mais eficiência lhe retrataremos a glória. Qual é essa positiva segurança íntima que Emmanuel descreve aqui? A fé. Se a mesma luz do bem eterno é para todos, é porque todos nós temos as mesmas oportunidades. Traçamos caminhos diferentes. Passamos por obstáculos, provações diferentes. Muitas delas causadas por nós mesmos.
Mas se o objetivo é o mesmo para todos, qual é a ferramenta poderosa para passarmos por todas essas atribulações? A fé. Encarando a fé como esse sentimento que transporta muito além do que sabemos. Quando lembramos do grão de mostarda que Jesus, naquele ensinamento alegórico, dizendo que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, removeríamos montanhas. Que montanhas é essa que se movem? As barreiras. As barreiras que criamos por aquelas crenças limitantes ao longo dos séculos que não nos deixam ter a verdadeira confiança, que não nos deixa trocar o crer por eu sei. O medo que nos limita de nos entregarmos. E a explanação hoje, ela é mais uma, como eu disse, não é nem somente uma explicação, mas ela é uma reflexão. Porque quando falamos de fé, e não a fé que se limita nas crenças, porque podemos acreditar no que quisermos, né? A mente é livre para acreditar no que quiser. Mas a fé é aquela centelha divina que todos nós temos desde que fomos criados. Que nós sabemos que está lá, mas que por muitas vezes nós obscurecemos esse sentimento pelo nosso medo, nosso egoísmo, nosso orgulho, nosso ego, a nossa teimosia. E se somos todos filhos do mesmo Pai e temos esse sentimento enraizado em nossas almas desde a criação, não deste planeta, da nossa criação, como espíritos imortais, é porque temos a fé dentro de nós. Só nos falta nos permitir a desenvolvê-la. Então fica aqui essa reflexão. E como eu comecei esse assunto com uma pergunta, que é fé para vocês? Depois dessa reflexão que Emmanuel nos traz sobre a fé, eu gostaria de encerrar com mais uma pergunta, que não precisa ser respondida verbalmente. Não sei que vocês queiram. Nós vamos abrir aqui para conversarmos. Eu gostaria de fazer essa pergunta para ter essa resposta mental, depois de tudo isso que vocês viram agora. Você aí que está assistindo, acredita ou você tem fé? Em que etapa você está? E é isso. É isso, eu gostaria de passar para vocês hoje à noite. Espero que tenham gostado. E deixa eu parar de stop sharing aqui. E agora a gente pode conversar. Eu não sei se vai abrir
para uma pergunta ou não, mas com certeza uma reflexão para todos nós. E só terminamos, eu confesso, eu falei com a Carol, né? Esse não era o tema que eu ia abordar, mas o tema cai na mão de quem precisa estudar. Eu confesso que esse tema, ele mexeu muito comigo. Não só pelos conceitos, né, doutrinários da fé, que Emmanuel traz, mas pela profundidade dessa reflexão. E eu gostaria que vocês conversassem agora. Se vocês quiserem comentar das perguntas também, falar o que vocês responderam no começo, mentalmente, depois que vocês responderam no final. Foi maravilhoso. Eu acho que esse tema, ele nunca vai sair da atualidade, né? Eu acho que independente da circunstância que a gente está, a gente sempre vai se confrontar com isso. E eu me lembro que quando eu fui... Não me lembro exatamente qual foi o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que abordava sobre a fé, e eu fui estudar e eu fui falar sobre isso, e eu lembro que eu falei assim, nossa, a gente aprende uma perspectiva totalmente diferente, pelo menos para mim, do que eu imaginava que era fé, para o que realmente é. E é exatamente isso que você colocou, e você ainda acrescentou novas coisas que me fez refletir. Porque por mais que a gente pense, né, igual hoje eu recebi uma notícia, e por mais que a gente tenha a nossa fé, né, aí a gente para pensar. Você estava aí fazendo a reflexão e eu estava aqui pensando. A gente estuda, a gente pratica, a gente está aqui entendendo, a gente recebe as mensagens, a gente sabe que tá tudo certo, né, tudo no comando, e que a gente tem que entregar, porque a gente não controla o que acontece fora. E aí hoje eu me peguei, né? Tipo, querendo controlar coisas, questionar coisas, e dá aquela insegurança, né? Isso mostra ainda o tanto que a gente é apegado, né? A matéria, apegado a dúvidas, e que realmente essa nossa fé é uma coisa que precisa ser trabalhada, porque eu ainda não consigo dizer eu sei. 30% a minha fé ainda nisso, tem 70% ainda para alimentar, porque quando chega essas coisas, né, a prova, aí a gente fica assim, cadê sua fé, minha filha? Então, para mim, assim, pelo menos caiu como uma luva. Foi muito bom. Obrigada. A sua tá alta. A minha não sei se chegou aos 30% não. Quando eu me dei conta da profundidade que é ter fé, e que não é, que é o se entregar, que não é o só crer, né? Que a gente crê em muita coisa. Muitas vezes dessas coisas que nós cremos, né? Que são certas pra gente estar errado. O eu sei que é isso, eu sei que é assim. E quando a gente fala eu sei, a gente está falando na confiança que temos na divindade, né? E ainda mais com a doutrina espírita, nós sabemos que, né, temos os nossos mentores, todos esses que nos querem bem, nos auxiliando. Então, nós temos todas as ferramentas, né, todas as possibilidades para falar o eu sei. Mas a pergunta do começo, o que era fé para mim? E se eu, né? Eu que acredito, eu tenho fé, ela mudou algumas vezes de resposta ao longo desse estudo. Eu acho que também uma opinião assim pessoal minha sobre fé, muita gente procura felicidade nas coisas materiais. Mas eu acho que ter fé, ter o coração tranquilo, né? A gente entrega literalmente. E eu acho que não existe melhor felicidade que essa, né? Mesmo às vezes o mundo tá caindo, se a sua fé é tão grande, que felicidade. Tipo, até nos tempos ruins você é feliz, porque você literalmente entrega. Eu acho que é uma definição assim que eu tenho minha, sabe? De fé. Não que eu tenha isso, é o que você mesma falou. Eu não sei nem se eu chego aos 30%. Mas eu enxergo a felicidade ter fé também, porque
com fé você vai tudo, inclusive enquanto você está passando por turbulência, você ainda encontra ali motivos para sorrir, para não se preocupar e tudo mais. E é um tipo de felicidade na minha cabeça, entendeu? Não, eu digo 30% porque antigamente eu não tinha nem fé na minha pessoa aqui, né? Não confiava nem em mim. Então, hoje, assim, se eu já confio um pouquinho mais em mim, de que eu, né, sou capaz de fazer algumas coisas, acho que isso potencializou um pouco a minha confiança, porque o pior é quando é zero, né, essa confiança em você, e aí você realmente não resolve as coisas, né? Porque muitas das vezes está na nossa mão também, né, de fazer aquilo que Jesus sempre falava, né? Sempre com a pergunta, né? O que é que você deseja? O que é que você quer? Porque até para pedir, a gente tem que saber o que a gente quer, né? Para confiar de que as coisas vão acontecer. Então, que a gente também tem que fazer a nossa parte. Mas antigamente, acho que posso dizer que uns 2 anos atrás, essa confiança era zero. Era 0,5%. Era 0,5%. Quer saber o que eu acho? Diga. Eu acho que a gente é um bando de medroso. Mas é verdade, nós somos um bando de medroso, a gente fica morrendo de medo de tudo. E daí você fala, não, eu concordo com a Eloá. A pessoa que tem fé, a pessoa é feliz. Nada atinge essa pessoa. O problema é que atinge todo mundo, é esse que é o problema. A gente tem que aprender a ter fé. Vamos continuar estudando. Porque todo mundo é medroso. Todo mundo, olha o coronavírus, aí todo mundo morrendo de medo. É um bando de medroso. É um bom exemplo esse que a Mariângela deu, do medo do coronavírus, porque quantas vezes, né, nessa pandemia a gente não ouviu, não, eu tenho fé que a cura vai chegar. Ou eu acredito que a cura vai chegar. Porque é a certeza que isso vai acontecer uma hora, né? É a certeza que isso vai acontecer uma hora. E a fé, ela é a melhor aliada para desconstruir a barreira do medo. Você vê aquela frase, tá com medo, mas vai com medo mesmo? É a entrega que você faz. E claramente é muito difícil. Porque usar a palavra fé não tenho fé que isso vai acontecer, com certeza. Não, você sabe, eu sei. E eu sei não é porque ninguém foi e falou, né? Ele fala, mas você sabe. Eu sei porque eu sinto, eu entrego essas providências. E é exatamente isso que a Lua falou. Quem tem fé é feliz, mas é feliz por completo, é desprendido de qualquer barreira que impeça essa felicidade. E não é porque essa pessoa não sabe que as coisas não podem acontecer, mas elas sabem que o que ela pode controlar, ela vai fazer o máximo disso. Né? Que é como ela vai se portar diante dessas situações. Eu não sei se vocês concordam com uma coisa que eu observo. Eu noto que as pessoas mais desfavorecidas, que têm a vida mais difícil, para mim, são as que têm mais fé. E que eu fico impressionada, por isso que, aí para mim é o que eu digo, a explicação que eu tenho é que elas não lembram, mas é coisa de outras vidas, porque eu falo, meu Deus, como é que uma pessoa tão miserável, uma vida tão horrorosa consegue ser feliz? Porque você vê, eu às vezes eu fico até com vergonha, sabe? Eu falei, meu Deus, será que se eu estivesse nessa situação eu ia querer viver? Uma vez eu encontrei um rapaz na rua, ele não tinha braço nem perna, vivia num carrinho de rolimã, era só o toquinho. Eu nunca vi uma pessoa tão alegre. Gente, sabe que você fica até com vergonha? Porque você fala, meu Deus, para mim são as pessoas que... É uma coisa impressionante. Você pode ver, você vai nos lugares mais favorecidos, são aquelas pessoas alegres. Tem aquele arroz, quando tem um arrozinho com feijão, faz aquela comida maravilhosa, está feliz da vida, churrasquinho na laje, feliz da vida. Eu acho uma coisa admirável. Isso para mim é fé.
Porque quando você está bem, você fala, eu acredito. Eu acho que eu penso assim, eu acho que eu acredito mais do que fé. Eu acho que fé eu já estou na dúvida se eu tenho. Eu já estou achando que eu também é. Porque na hora do sufoco é que você vê quem tem fé. É na hora do sufoco. Enquanto tá tudo bem, agora na hora do desespero, é até no final dizer não. Aliás, hoje, eu não sei se vocês conhecem vou até ler uma frase que bem propícia, que eu sigo uma pessoa no Instagram, que é o Tadashi. Ele faz vocês conhecem o Tadashi? Que ele comportamental e tal. Por acaso, ele botou uma frase hoje que é o seguinte: você tem fé? Fé não é ficar pedindo para Deus o que a gente quer. Fé é aceitar que aquilo que Deus está nos dando é o que a gente precisa. Aí é que eu digo, eu tenho muito que evoluir. Porque eu não sei se, de repente, acontece uma coisa terrível na minha vida, se eu vou dizer, não, tinha que ser isso. Fé é isso, é não se revoltar com as adversidades. Eu não sei se eu tenho, honestamente, a esse ponto, entendeu? Eu adorei esse exemplo do rapaz, Cris, que você falou, sem braço, sem perna. Gente, impressionante. Porque é um exemplo claro de controle. Ele pode mudar essa situação? Não fisicamente. Mas com certeza ele pode escolher de como ele vai se sentir diante da situação que ele vive. É aquela história, fazer do limão uma limonada. Exatamente. Esse é um dos exercícios da fé. Mas é difícil, hein? Nossa, nem me fale. Quando a gente entende, né? Entende não. É igual o exemplo do começo, né? Quando Emmanuel pergunta, mas será que a dor do Xavier é maior do que a dor do Silvas? Quando a gente se coloca nessa posição, sabe? Ali tem outros ensinamentos também nessa conversa, mas ali naquele momento, né? Tem uma palestra que fala sobre isso, que o Haroldo fala, naquele momento Chico, ele estava envolvido na situação, ele não estava comprometido. Aí eu pensei, se o Chico, que é o Chico, naquele momento, a fé bambeou, imagine a nossa. Mas a única coisa, né, uma das coisas que me deixa muito feliz é que se nós já temos esses livros, se nós temos alcances desse ensinamento, quer dizer que nós já temos a capacidade, pelo menos intelectual, de começar a compreender esse processo da fé e aí trabalhar a moral para aplicar. Né? Mas é difícil, mas estamos aqui para isso, né? Para passar. Eu acho que eu tenho que voltar muitas vezes ainda. Tem que vou voltar muito, vou gramar muito ainda. Fica tranquila, Cris, nós vamos nos dar as mãos e voltar juntos. Posso falar? Claro, fala, Maria. Cristiane, veja, eu sofria muito quando eu via uma pessoa numa cadeira de rodas, quando eu via essas situações que você falou desse rapaz num rolimã e feliz. Aí eu sofria muito até o dia que eu comecei a assistir a palestra de vocês e ver que aquilo é ele que está pedindo, ele pediu para vir daquela maneira. Não é verdade? Então, nós sofremos a ignorância do espírito que ele trouxe, não é? Então, se ele está naquela situação, eu chego a me arrepio quando eu falo, porque eu não tinha condições. Uma vez eu fui com um irmão meu, debaixo de um viaduto, levar comida, sopa, não sei o quê. Eu disse a ele, eu nunca mais volto aqui, eu não tenho a menor condição de ver esse sofrimento, em especial das crianças e dos velhos. Mas eu sofria, que era uma coisa terrível. Depois dos ensinamentos que eu tenho tido com esse grupo maravilhoso que eu encontrei aqui em Vegas, eu disse, gente, é só pedir orações por eles e por mim, porque se ele está naquela situação, e graças a Deus ele se sente feliz, porque inconscientemente ele está sabendo que está pagando, não é? Então, isso me aliviou muito o coração, muito, muito, muito mesmo. Então, dificilmente a gente vê falar de um suicida mendigo, né? Um homeless. Você dificilmente, não é? Aí você vê homens maravilhosos, numa boa cobertura,
com dinheiro sobrando no banco, suicida. Quer dizer, é o extremo da vida, não é verdade? Era somente esse pontinho que eu queria falar. Agora, realmente, falando da fé, eu tenho fé. Agora, depois de ouvir tudo isso, eu não sei a percentagem da minha fé, não. Obrigada, Sueli. Muito boa a palestra, muito boa. É aquele negócio, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Eu acho que é um ditado certíssimo. Porque a gente fala, eu falo assim, quando eu vejo uma situação muito difícil, eu digo, gente, eu acho que eu não aguentaria. E como é que aquela pessoa aguenta? Porque realmente ela não lembra, mas ela veio com uma missão e eu acho que é exatamente Deus dá o frio conforme o cobertor. Uma vez o Haroldo disse uma coisa que me tocou muito. Ele falou que numa dessas palestras, não me lembro exatamente qual foi, que quando a gente observa uma pessoa que está passando por uma prova muito difícil nessa encarnação, e se ela se mantém ali firme, e principalmente se for assim, uma prova, como vocês citaram aqui, né? Por exemplo, de alguma doença, de alguma deficiência do veículo físico da pessoa, a gente tem que olhar para aquela situação não com esse olhar de pena, né? Claro, a gente se compadece, né? Principalmente se a gente conhece tudo, mas olhar para aquela pessoa e orar por ela e de certa forma, com o olhar de que, tipo, ela tá vencendo uma grande expiação, tipo, ou que ela tá ele usou até o termo assim, tipo assim, é como se fosse o corpo físico naquela situação dela, é como se fosse um carvão que está passando por um processo de limpeza. Então tem que se alegrar, principalmente se essa pessoa consegue manter a serenidade, levar a vida com essa alegria e olhar para essa situação e falar, não, vou dar o meu melhor e vou viver. Essa pessoa, ela tá pondo fim, às vezes, a séculos de encarnações que ela vem perdendo. A gente não sabe, né? Mas é esse olhar que a gente tem que ter para as circunstâncias e também para a nossa vida, né? Se de repente abate uma circunstância em que a gente precisa ser persistente, paciente, tolerante, independente do que quer que seja, não é assim, não, estou sofrendo um karma, né? Tô sendo punido. Então, assim, isso me ajudou muito a melhorar a minha questão fé, né, a partir do espiritismo, entendendo que não tô aqui numa loteria, né, não, ó, você vai, você fica, não, tá bom para você tá aqui mais feinha, você vai sofrer mais, você tá aqui mais bonitinha, você vai ter uma vida melhor. Não é assim, né, a consciência, a autorresponsabilidade, nesse processo a gente vai amadurecendo, enxergando as dificuldades, as adversidades com outra cara. O problema é que quando a gente esquece de vez em quando, né? Nisso e se desespera, né? Se desespera e fala assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Não, calma, né? Vamos manter a calma. Então, antigamente eu me desesperava muito mais, eu perdia as estribeiras por pouco, né? Hoje em dia, não. Primeira coisa que eu lembro pera lá, deixa eu mudar a minha postura diante disso, né? A minha comunicação, parar de reclamar, parar de, sabe, o que eu estou verbalizando, por que eu estou me lamentando? Pera, deixa eu mudar isso primeiro, porque aí eu já me sinto um pouco melhor diante da situação. Isso me fortalece para eu ter mais força e fé. Então, assim, aos poucos, né? A gente vai aprendendo, vai se fortalecendo e vai percebendo que calma, né? Calma que tem jeito. É exatamente isso. Acho que tudo que vocês falaram aqui é o processo para desenvolver a fé, né? De todas as provas, expiações, entender a beleza da divindade de tudo isso, deste processo e como a fé é confiar, né? Porque nós temos confiança em algumas coisas, em algumas pessoas, mas não em tudo. E não é só né? Só para terminar na ideia, não é só nos momentos difíceis, mas eu acredito que tudo aquilo que vamos fazer, e se queremos fazer bem feito, se queremos ter um resultado bom, independente do que nós formos fazer, se nós não confiarmos no processo,
Confiarmos na gente, confiarmos na nossa capacidade, confiarmos em Deus primeiramente, confiarmos que é aquilo que nós queremos e só ficar no achismo, na crença limitante, inválida. Então, o processo de fé é um processo diário, em tudo que nós colocamos, em todos os exemplos que nós temos com a gente, com os outros. E é o que eu disse, graças a Deus que nós temos a luz da doutrina dos Espíritos, que nos abre um pouquinho a cabeça e o coração para ter essa compreensão mais ampla, né, do que acreditávamos talvez antes que era, e que na verdade é um pouquinho diferente. E é isso. Mas alguém quer falar alguma coisa? Todos bem? Felizes e contentes? Eu vou falar um pouquinho. Mas com certeza. Não, sobre a fé, assim, como existe uma diferença muito grande entre ter fé e ter esperança. Muita gente confunde, né? Muita gente tem esperança que as coisas vão acontecer, tem esperança de que alguma coisa, né, assim, e confunde realmente isso. Porque a esperança é isso, é esperar. Eu espero que venha a cura da doença, mas a gente não está fazendo nada para isso. Estou pegando o exemplo que vocês deram. A gente não está fazendo nada, mas a gente espera que venha. Então, a gente não tem, né, de certo modo, né, a gente só está esperando. Eu tenho esperança que isso venha acontecer. No exemplo que o Emmanuel deu também, nesse negócio, ele cita, por exemplo, o ter fé, o exemplo da confiança é a digestão, que a gente alimenta, né? A gente come já confiando que o nosso organismo vai processar o alimento. Isso é fé, isso é confiança, porque ninguém vai fazer uma refeição pensando, nossa, o meu rim não vai dar conta, o meu estômago não vai conseguir, eu vou ter um problema inteiro. Não, a gente come, a gente alimenta com a fé no corpo que Deus nos deu. Então, assim, são exemplos da fé, que é aquele acreditar profundamente sem contestar, sem jamais pensar que poderia ser o contrário, né? É o exemplo que ele dá. E aí vem um exemplo também que eu lembro bastante de uma palestra até que a Verinha que deu, do exemplo de fé que são dos muçulmanos, por exemplo, daqueles homens-bomba, que eles se explodem, eles colocam explosivos no corpo, né, e se matam, porque eles têm muita fé. Não é pouca fé, não. Porque eles acreditam de que quando eles morrerem, eles vão lá para sei lá onde, vão encontrar as 11 virgens, ou 70 virgens, ou whatever, quantas virgens eles vão encontrar. Mas assim, não é porque eles acreditam pouco, porque para tomar uma atitude desse ponto, o nível de fé e de acreditar que eles têm realmente é muito grande. E aí vem aquele conceito assim, né? Porque a gente só pensa na fé no ponto, não é? A gente só pensa, desculpa, não quero generalizar, eu pensava na fé só no ponto divino, tipo, no acreditar na divindade, mas de repente, olha uma atrocidade que é feita em nome da fé. Então, quantas coisas são feitas realmente por acreditar? E eu nunca tinha pensado nesse ângulo, né? Nesse ponto de vista mesmo de uma pessoa que se explode, no caso dessas pessoas, né? Dos homens-bombas. Realmente, eu nunca pensei no tamanho da fé deles, porque realmente eles têm uma fé imensa, uma fé que às vezes é maior do que a nossa mesma, que eles realmente acreditam e eles se entregam ao Deus deles, ao que eles acreditam que é certo, e blá, 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 mas eles literalmente se entregam de corpo e alma, literalmente. E aí vem aquele conceito assim, e aí, o que nós nos entregamos em nome da nossa fé? Se nós tivermos que falar assim, e aí, você se mata, você se joga no precipício aí, em nome do seu Deus, a gente vai fazer, peraí. E aí? Entendeu? Então, assim, quando a gente... E eu nunca tinha pensado nisso, entendeu? Mas, assim, aí vem essa reflexão de Emmanuel, que deu o exemplo do alimento, né? Que a gente não precisa pensar, então, que é uma fé que vem, assim, que é uma coisa que a gente realmente acredita muito. Essa diferença entre a fé e a esperança. E aí eu vejo que muitas vezes o que eu tenho realmente é esperança. E olha, eu tenho esperança demais. Eu espero em muita coisa. Nossa Senhora, eu espero muito melhor, eu espero a atitude das pessoas, né, Mairileide? Nós somos tudo esperançosa. A gente espera todo mundo.
A gente espera um mundo melhor, mas realmente, na verdade, não esperar um mundo melhor, acho que a gente até dá um passo a mais. Aí nem tanto é só esperar, a gente tem feito alguma coisa para que o mundo se tornasse um pouco melhor, mas assim, até que ponto, né? Então, para mim, eu só entrei aqui para poder falar, porque eu achei interessante demais essa comparação. E eu lembro desse exemplo que a Verinha deu dos homens bombas lá. Para mim foi tão chocante, porque eu nunca tinha pensado na fé por esse lado. E realmente, quando eu entendi isso, eu falei assim, o tamanho eles têm uma fé imensa, o tamanho da fé deles é muito grande, que eu nem sei dizer, né, comparar o tamanho da minha. É só nesse ponto que eu queria dizer, assim, da esperança. E aí eu aprendi né, a entender um pouco mais também. É isso que eu queria dizer. Muito boa lembrança, Luísa. Minha fé não chega tanto, não. Não me mataria. Sei lá, Jesus, não sei. Mas agora eu não me mataria, não. É verdade, é muita fé. Pois é, eu também não. Muito obrigada, Lu. É isso mesmo. O exemplo da comida que ela dá está no capítulo 6. É bem curtinho, gente. Não dá nem 2 páginas. É muito interessante o jeito que Emmanuel coloca os exemplos em relação a isso. Mas do homem-bomba que você falou, eu lembrei da Verinha comentando. E isso é um ótimo exemplo que você trouxe de potência da fé, de não acreditar, né, de se entregar a algo. E um outro exemplo, gente, muito bom, a fé não raciocinada. Quando não se raciocina perante aquela fé. Né? É um bom exemplo disso também, né? Sobre as crenças ou as entregas, né? Pelo fanatismo, por tudo aquilo que não nos agregam, né? E tem uma outra palestra muito boa que é com uma das diretoras da FEB e ela é dirigente da área da mediunidade no Brasil. Ela é uma da diretora dessa área. E ela fala, acho que ela deu um exemplo parecido com esse do que a Luísa falou, e aí ela dá o exemplo, né? Não da intensidade da fé, mas da fé não raciocinada. Olha que interessante, né? Não se questionar o porquê daquilo. Muito interessante. Então, bom, enfim, fé dá para falar até ano que vem aqui. Mas é muito bom. Obrigada, Lu, pelo exemplo. Isso é muito bom. Não tinha nem lembrado. Aí você falou, eu lembrei da Verinha e lembrei do que essa senhora falou também. Bom, é isso, meus amores. Você faz, Carolzinha? Faço. Todo mundo com a aguinha aí? Então vamos fazer o nosso passe, então, né? Convidar todo mundo para então fechar os olhos, a gente possa elevar o nosso pensamento, agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais esse tempinho que passamos juntos, estudando, aprendendo, fortalecendo a nossa fé. E que nesse momento, Jesus que vem caminhando na nossa direção, conseguimos visualizar o Mestre que vem se aproximando de nós, nos pega pela mão, nos leva para o nosso banho de cachoeira, onde ali naquelas águas nós podemos deixar ir as nossas angústias, medos, inseguranças, mágoas, tristezas, as preocupações exageradas, lavando literalmente a nossa mente, o nosso coração, de tudo aquilo que nos afasta de confiar na providência divina, de confiar e fortalecer a nossa fé em Jesus. E Ele segue ali, nos encorajando a deixar ir com essas águas,
tudo isso que estamos acumulando durante encarnações, que estão fixadas em nós e que nos causam mal. E Jesus sabe as nossas necessidades, as nossas fraquezas. Ele conhece a fundo cada um de nós. E por isso ele segue ali, do nosso lado, nos fortalecendo. E depois desse banho, com uma sensação de paz, de alívio, vamos para o nosso campo verdejante, nesse jardim tão bonito, onde o Mestre querido nos acompanha. Nós vamos sentindo os raios do sol, mas principalmente o amor que vem do Cristo. Ele que nos abraça, nos conforta, nos consola. E toda essa luz que vem de Jesus nos envolve carinhosamente, com toda a amorosidade, acalmando os nossos corações, a nossa mente, fortalecendo a nossa fé, a nossa confiança. E Jesus nos pede, com seu olhar amoroso, com seu magnetismo único, para que possamos prosseguir, para que possamos manter aceso dentro de nós esse sentimento que temos todas as vezes que nos encontramos com Ele. Que independente da circunstância, independente das situações, Ele segue ali, nos amparando. E que tudo, absolutamente tudo, tem uma razão e um motivo. E que a nossa fé seja fortalecida, Mestre Jesus, com a sua presença todos os dias nas nossas vidas, com os seus ensinamentos, com as suas lições, com os seus exemplos. Que os nossos amigos espirituais que nos acompanham, que estão conosco aqui nos nossos lares, possam fluidificar as nossas águas e que Jesus venha passear na nossa casa, trazendo a sua paz, a sua luz, em todos os cômodos do nosso lar, abençoando a todos que ali estão. E que na nossa água fluidificada, que possa ser colocado ali toda a medicação necessária para nós, para a nossa família, para o nosso corpo e para o nosso espírito. E agradecendo profundamente todo o auxílio recebido, todo o amparo. Te pedimos, Mestre, que toda essa vibração de amor e de paz também possa chegar aos nossos entes queridos. Visita cada um deles, Senhor Jesus, os nossos familiares, todas aquelas pessoas que são caras ao nosso coração. Cuida, Jesus, de cada um. Visite também todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão nos hospitais, que estão passando por alguma prova. Abençoe os governantes. Abençoe, Senhor Jesus, as autoridades, os cientistas, os professores.
Em especial, também te rogamos, Mestre, por todos aqueles que estão desencarnando hoje, os que estão encarnando, e aos amigos espirituais que trabalham incessantemente, auxiliando em silêncio a todos nós. E a ti, Jesus amigo, lhe agradecemos pela tua bondade conosco, vibrando, cuidando e amparando, como o Senhor sempre faz. E que possamos seguir com os nossos corações fortalecidos até o nosso próximo reencontro. E que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Beijo para vocês. Tenham uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Obrigada, Su, adorei. Boa noite, obrigada por tudo. Boa noite. Beijo. Boa noite.